Um jovem rabino caminhava pelas margens douradas do mar da Galileia ao entardecer. O sol se põe pintando os céus com um tom de âmbar e púrpura enquanto os pescadores recolhiam as suas redes após um dia de trabalho. Esse rabino não carrega apenas pergaminhos de Torá escrita, mas tem gravado em sua mente e coração as tradições orais que os seus mestres ensinaram e transmitiram desde a infância. As suas palavras ecoarão através dos séculos, mas poucos perceberão que muitas delas brotam da profunda raiz da sabedoria oral judaica. Esse é Jesus de Nazaré, e a sua história com a lei oral é muito mais rica e complexa do que muitos imaginam. Jesus nunca fundou uma nova religião. Permaneceu judeu até o fim e seus seguidores continuaram sendo judeus observantes que se reuniam em sinagogas e lares, formando assim uma corrente dentro do judaísmo do primeiro século. Jesus demonstra em suas palavras que reconhecia profundamente a autoridade da lei oral judaica. Em Mateus 23, 2 e 3, ele diz assim, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticais tudo o que eles vos disserem, mas não procedais conforme as suas obras. A cadeira de Moisés, aqui citada, é o símbolo da autoridade legítima para interpretar a Torá, incluindo as tradições orais que eram transmitidas pelos mestres de Israel. Jesus não rejeitava categoricamente nem globalmente esse sistema, mas denunciava os abusos e hipocrisias que haviam crescido em torno dele. Como afirmam alguns estudiosos, ele está plenamente situado no judaísmo, embora as suas palavras muitas vezes contrastem com o judaísmo formal de sua época. É fundamental recordar que Jesus era um judeu inteiramente observante da Torá e das tradições desde a sua infância. Ele foi circuncidado, passou pelos ritos de purificação, participou das cerimônias que sua família observava rigorosamente. Jesus frequentava regularmente as sinagogas na Galileia e na Judéia e ensinava nelas, e sua família participava das festas judaicas anuais, como o Pêssar, por exemplo. Assim, os seus ensinamentos situam-se dentro do contexto das leis e costumes de Israel, que, em muitas ocasiões, Jesus utilizava a própria fórmula: ouviste o que foi dito aos antigos, mas eu vos digo que revela que o seu ensino dialoga diretamente com as interpretações da Torá oral que circulavam oralmente em sua época. Ele não apenas aceitava, mas transcendia e aperfeiçoava essas interpretações, mostrando-se um intérprete autorizado dentro do sistema judaico da época. E aí nós temos um ponto de confronto que está em Mateus 15 e em Marcos 7, quando Jesus discute com os fariseus sobre a tradição dos anciãos. Essa expressão ela se refere claramente à tradição oral judaica, que depois seria codificada na Mishnah. Jesus, então, ele critica as práticas como a do Corban, que, segundo ele, invalidava o mandamento divino de respeitar os pais, usando uma interpretação oral que desviava da intenção original. A sua crítica não era a existência da lei oral, mas o seu uso indevido, e ele mesmo permanecia dentro da estrutura da fé judaica. Mesmo criticando preceitos que julgava distorcidos, há alusões na sua fala que evocam diretamente a sabedoria rabínica, sobre a presença divina, por exemplo, entre aqueles que estudam a Torá. Por exemplo, Mateus 18, 20, quando Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu estou no meio dele. Isso ressoa como o ensinamento da Mishnah, que diz: onde 2 se reúnem para estudar a Torá, a Shekhinah, a presença divina, estará entre eles. Jesus substitui a presença divina genérica pela sua própria presença messiânica nesse texto, reforçando a sua autoridade. E um outro exemplo é uma regra de ouro de Mateus 7,12, que tem paralelo direto com os ensinamentos do Rabino Hillel no Talmud. O que é desagradável para ti, não faça para os outros. Esta é toda a Torá. E que se segue esse esclarecimento, Jesus acaba mudando essa formulação negativa de Hillel para positiva, ampliando o mandamento para um amor ativo e prático. Os seguidores de Jesus eram judeus que continuavam praticando o judaísmo dentro da diversidade plural do judaísmo do primeiro século, que fique claro. Essa corrente era conhecida como os nazarenos. Os primeiros seguidores de Jesus não via o seu mestre como o fundador de uma nova religião, mas sim como um Messias esperado dentro do judaísmo. E muitos deles continuavam observantes, reunindo-se em sinagogas e lares e observando os mandamentos da Torá. Quando a gente avança um pouco mais, Paulo é um exemplo claro dessa continuidade. Fariseu, formado aos pés do Rabino Gamaliel, antes de sua conversão, perseguia os seguidores de Jesus nas sinagogas e nos lares. E após a sua conversão, ele sempre procurava as sinagogas para apresentar Jesus como o Messias prometido.
Paulo usava uma linguagem e um conceito da tradição oral judaica quando ele fala das tradições que transmitiu aos coríntios, lá em 1 Coríntios 11:2, empregando um conceito judaico de transmissão da Torá orá. Pedro também, igualmente judeu rigoroso, foi discípulo do sistema judaico e observava as leis de dietéticas e outras tradições. Os seguidores de Jesus, que continuaram frequentando as sinagogas como parte da vida judaica tradicional, conviveram com outras seitas e outros grupos dentro do judaísmo. Tiago, o seu próprio irmão e líder da comunidade judaica messiânica de Jerusalém, se refere a essa lei de perfeita de liberdade, uma síntese da Torá com uma nova interpretação messiânica, ecoando a tradição oral e os estudos da lei que liberta. No nível mais profundo, Jesus se apresenta como intérprete autorizado da tradição oral judaica, e a sua autoridade não era de mais um mestre, mas a de um Messias, que cumpre e aperfeiçoa todas as interpretações anteriores da Torá. Jesus então respeita a lei dada a Moisés e enfatiza o cumprimento integral até a menor letra do alfabeto hebraico. As comunidades dessa época, dos seguidores de Jesus, foram, portanto, uma nova corrente interpretativa dentro do judaísmo e não uma nova religião. Eles se denominavam Talmidim, discípulos que transmitiam oralmente os ensinamentos do mestre, seguindo os métodos judaicos de tradição oral, e se reuniam em sinagogas e lares. E aí, o movimento de Jesus não rejeitou a tradição oral judaica, mas ele reinterpretou de modo messiânico. Conforme Paulo, lá em Gálatas, usa o conceito de pedagogo que conduz o povo até Cristo para explicar o papel da lei e a tradição. Essa corrente messiânica judaica permaneceu dentro do judaísmo e a sua identidade judaica se manteve firme, apesar das tensões com o judaísmo rabínico que ocorreram logo depois. Nessa mesma década após Jesus, seus seguidores permaneciam judeus observantes, frequentadores das sinagogas de Jerusalém e da diáspora, crescendo em número, mas firmes na sua identidade. E a separação entre os seguidores de Jesus e o judaísmo rabínico foi gradual, não intencional desde o início, e ocorrida somente após o crescimento e consolidação de muitas diferenças. Assim, desse modo, a tradição oral judaica fluiu através de Jesus e seus seguidores, enriquecendo-se, mas nunca perdendo a sua essência vital. Jesus não foi um revolucionário que rejeitou a herança judaica, mas um rabino judeu que levou a sua interpretação messiânica. Seus seguidores mantiveram as suas raízes judias, reinterpretando à luz da revelação messiânica e vivendo como judeus messiânicos dentro das sinagogas, na observância rigorosa da Torá e das tradições orais. Que esta análise nos ensine a valorizar a continuidade judaica do movimento de Jesus, reconhecendo que a verdade divina flui através das tradições orais de Israel, encontrando em Jesus não um novo fundador religioso, mas um intérprete messiânico definitivo das antigas promessas feitas aos patriarcas. Essa compreensão que a gente pode criar agora aprofunda e nos reconecta com a riqueza e a profundidade da herança que Jesus nos legou, uma herança que é viva e pulsante nas palavras e práticas do judeu messiânico Yeshua de Nazaré e de seus fiéis seguidores. E como dica final, eu digo para você pesquisar quem é James e Jambres, que o apóstolo Paulo vai falar em seus textos. Até mais.